pressão, ou úlcera de decúbito, ou também conhecida como escaras, é uma ferida provocada pela pressão prolongada sobre a pele. Os lugares mais comuns de úlcera de pressão são nos calcanhares, tornozelos, quadris e cóccix. Os idosos, pessoas acamadas e cadeirantes têm mais risco de desenvolver esta condição. Os sintomas podem incluir dor no local, pele vermelha ou roxa, um corte ou rompimento da pele e, finalmente, pode aparecer uma ferida que pode ir crescendo ao longo do tempo. A mudança de decúbito é fundamental para a prevenção de úlceras de pressão. Mudança de decúbito é a troca de posição do paciente acamado ou restrito ao leito. O objetivo da mudança de decúbito é evitar isquemia nas áreas de compressão para evitar necrose tecidual, úlcera de pressão, e facilitar a expectoração da secreção traqueal e brônquica e impedir o aumento da secreção pulmonar. Indicação: todos os pacientes acamados ou restritos ao leito que estejam incapacitados de mudança de posição ativa. Atenção a pontos importantes e possíveis riscos. A mudança de decúbito deverá ser realizada a cada 2 horas. Sempre que possível, o decúbito ventral deve ser evitado e há necessidade de leitos especiais. A mudança de decúbito, sempre que possível, deverá ser realizada por 2 profissionais para evitar acidentes. Atentar sempre às mudanças de decúbito lateral em pacientes com comprometimento pulmonar. No tratamento, toma-se medidas para evitar pressão sobre o local, permitindo que a ferida cicatrize e se feche. Se o ferimento for grave, deve ser necessária uma limpeza cirúrgica ou enxerto de pele para a cicatrização do ferimento. Prevenção: as pessoas acamadas devem tomar cuidados, mudar ou serem mudadas de posição frequentemente na cama. A pele deve ser protegida com colchões e almofadas especiais para aliviar a pressão. A maneira mais efetiva de prevenir a úlcera por pressão é a mudança de decúbito. O diagnóstico geralmente tem como base os sintomas e a aparência na pele no local afetado. Olá, eu estarei abordando aqui a posição de decúbito dorsal. A posição de decúbito dorsal é a posição mais assumida pelos pacientes hospitalizados e pode-se dizer que esta é uma posição de descanso ou repouso mais tradicional. A posição de decúbito dorsal, o paciente ele fica deitado no leito com o ventre voltado para cima e os membros superiores e inferiores ficando relaxados. Em outras palavras, o paciente ele fica deitado de costas, com as pernas ligeiramente estendidas para provocar o relaxamento dos músculos abdominais e os braços ficam estendidos ao longo do corpo. E a fim de promover conforto ao paciente e conseguir um bom alinhamento do corpo, são utilizados travesseiros, almofadas, rolos para dar apoio ao paciente e evitar posições viciosas de mão e pés e preservar a posição anatômica do corpo. É primordial considerar nosso cuidado pautado em aliviar a pressão, a fim de evitar a formação de úlcera por pressão ou lesão por pressão que é causada nos tecidos. Por isso, a mudança de decúbito é a ação mais efetiva para isso. Temos aqui um usuário em decúbito dorsal agora. E iremos iniciar o procedimento aí de colocação das almofadas, travesseiros e rolos. Aqui, como tem 2, dá para fazer cada coisa de cada vez. Colocou ali sobre os joelhos, sobre os pés, para evitar posições viciosas.
e outra almofada sendo colocada na cabeça. Terminando o procedimento, né? Cobrir o paciente e atentar para aliviar a tensão dos cobertores sobre os pés. Olá, meu nome é Luciano. Hoje eu vou explicar sobre a posição prona e o decúbito lateral. E depois explicar como deve ser feita a prática correta de cada uma delas. Eu vou começar falando sobre a posição prona, que é uma manobra utilizada para combater a insuficiência de oxigênio no sangue em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, que é caracterizada por acúmulo de líquidos no pulmão ou lesões pulmonares decorrentes de alguma doença ou algum quadro clínico como sepse, pneumonia, e também essa posição tem se mostrado muito eficaz no tratamento de pacientes graves de Covid-19. Essa manobra ela consiste em colocar o paciente na posição ventral, ou seja, de barriga para baixo, o que deve resultar numa distribuição mais uniforme da pressão e do estresse pulmonar, melhorando a relação de mecânica do pulmão e da parede torácica, e também melhorando a relação de ventilação e perfusão. A ventilação que é a entrada e saída de ar dos pulmões, e a perfusão é o mecanismo que bombeia o sangue no pulmão. Eu vou explicar agora como é feita a técnica correta de mudança de decúbito, nesse caso da posição supina para a posição prona. Lembrando que a equipe necessária para realizar essa mudança de decúbito é um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, 3 técnicos de enfermagem e um enfermeiro responsável pelo checklist da manobra. Antes do procedimento, deve ser pausada a dieta 2 horas antes, avaliar fixação de sondas, drenos e catéteres, pré-oxigenar o paciente, verificar os sinais vitais, pinçar a sonda e posicionar entre as pernas. Deve-se deixar o leito plano. Deixar os membros do paciente alinhados. Posicionar coxins ou almofadas sobre a pelve e sobre o tórax do paciente. Posicionar o lençol móvel em cima do paciente. E os profissionais que estão nas laterais devem segurar o lençol de cima juntamente com o lençol de baixo. Formar envelope enrolando os lençóis pelas laterais até que fiquem justos. Levar para a borda, lateralizar o paciente, trocar as mãos, e finalmente pronar o paciente. Desenrolar os lençóis, retirar o lençol que fica por cima,
elevar uma das mãos manter a cabeça a 60 graus e a cabeça deve estar virada para o lado da mão que está elevada. Monitorar o dorso. A posição pode variar para Trendelenburg reverso. E a cabeceira deve ser mantida a 20 graus. E reposicionar a cabeça e o braço do paciente a cada 2 horas. O decúbito lateral, tanto direito quanto esquerdo, definindo de forma simplista, deitar o paciente de lado. Essa posição ela é utilizada para diminuir a dor e desconforto em algumas condições patológicas e também ajuda os profissionais de saúde a explorar um local específico do corpo do paciente. Essa posição ela é muito utilizada para a realização de alguns exames, para a utilização de supositório, de enemas e também de lavagem intestinal. E rotineiramente utilizado na mudança de decúbito para evitar úlceras de pressão. Úlceras de pressão são feridas, escaras causadas porque o paciente que está em estado grave, que não consegue se movimentar, quando ele fica muito tempo em uma posição, devido à diminuição de circulação em alguns locais, onde tem proeminências ósseas, vamos supor que o paciente esteja deitado na posição supina, que é de barriga para cima. Tem a proeminência óssea escapular, tem a sacral, tem os cotovelos. Então essas regiões onde tem proeminências ósseas, elas acabam, elas criando uma pressão contra o leito, elas diminuem a circulação sanguínea no local e acaba criando úlceras de pressão. Então, como essa mudança de decúbito é uma técnica mais simples, ela é muito utilizada para evitar as úlceras de pressão em pacientes em estado grave. Agora eu vou explicar como é feita a técnica correta de mudança de decúbito, neste caso da posição supina para a posição lateral. Primeiramente, deve-se lavar as mãos e explicar ao paciente o procedimento ou ao acompanhante. Com a ajuda de outro profissional, levar o paciente até a extremidade do leito, colocar a mão que vai ficar por cima sobre o tórax, flexionar a perna que vai ficar por cima, esticar o braço que vai ficar por baixo para o ombro não sofrer pressão do peso do corpo, virar o paciente na posição lateral, colocar almofadas entre as pernas, mantendo a perna flexionada, e entre os braços, para fornecer maior conforto. Nós vamos falar sobre a posição de Fowler. A posição de Fowler é que o paciente fica em decúbito dorsal, sentado ou semi-sentado, e os braços ficam estendidos ao lado do corpo. Também a cabeceira tem que estar elevada e os membros inferiores permanecem retos, estendidos sobre a cama e levemente elevados. A posição de Fowler é uma posição utilizada para libertar as tensões sobre o músculo do paciente, melhorar a respiração, sendo indicada para pacientes que apresentam
problemas respiratórios cardíacos, em pós-operatório nasal, buco, tireoidectomia e entre outros. É usado também como prevenção de aspiração pelas vias respiratórias, secreções, vômitos em pacientes com nível de consciência rebaixados. É importante lembrar que existem variações dessa posição, podendo ser de 45 graus, 60 graus e 90 graus, baixo, intermediário e alto. Lembrando que as posições e as mudanças de decúbito devem ser feitas de 2 em 2 horas. Essa mudança para evitar a úlcera por pressão e evitar também essas feridas que ocasionam devido em um mesmo lugar. Posição Fowler é utilizada em pacientes que tenham dificuldades respiratórias no momento da alimentação, em pós-operatório nasal, descanso e tireoidectomia, mantendo o decúbito de 40 a 90 graus. É uma posição tipicamente utilizada para libertar a tensão sobre os músculos do paciente e para melhorar a respiração, sendo indicada para pacientes que também apresentam problemas cardíacos, para a realização de higiene oral, passagem de sondas nasogástrica ou nasointeral, conforto e durante a alimentação do paciente.